Pessoal chegando aí, tudo bem? Nesse sábado friolento aqui, pelo menos em Itu, tá muito frio. Alvarez lá no Rio de Janeiro, eu não sei se... Esperando o Carlos Stefan, que também vai entrar. Tá aí o Carlos. Nós aí. Devidamente preparado, de boné. Hoje eu não pus o boné porque eu quero mostrar meu cabelo de quarentena. Não tive coragem ainda de encarar um salão ainda, um barbeiro. Cara, não tenho tempo mais pra fazer barba, pra fazer cabelo. Eu tô. Deixando um pouco de barba também, porque a água está muito gelada. Nossa senhora. Eu tô enrolando pra cortar o meu aqui com a maquininha, mas. Tudo bem por aí, Carlos? Tirando o frio? Tá, tudo jóia. Dando uma pausinha no trabalho aí pra falar de trabalho. Nós vamos falar de trabalho mesmo, né? Você só não pode falar do seu, né? Vamos falar do nosso, né? Do meu, Sim. do cowboy. Quer dizer, você pode falar também o que estou fazendo, não tem problema. Quer dizer, nem tudo, Não, não né? posso. Não posso. Não pode, não pode. Também é segredo aí que você está fazendo? Não, ainda não posso. Tem que esperar um pouco. Esperar alguns meses aí eu posso falar. Ah, tá. Então tá bom. Eu tenho que chegar um pouco perto para ler, às vezes, porque o meu óculos ainda está meio zoado. Eu te ajudo. Na hora que chegar, se tiver alguma pergunta aí também, eu tô de olho. Aí eu te aviso aqui. Beleza. Beleza. Até o E a pessoal já campanha está. lá, sucesso, né? A campanha está um sucesso, graças a Deus, rapaz. Tá indo muito bem, começou bem e está indo bem. Já está no. Tem 13 dias só de campanha, tá na reta final já, né? Tá chegando E no final. continua bem ainda, rapaz. Tá indo muito legal. Pessoal que. As metas estendidas, né? O pessoal, os artistas que estão participando também, desculpa, desenhando o Pancho. Que, aliás, tem mais um para desenhar o Pancho agora, né? Faltam dois. Falta o italiano e um brasileiro. Tá? Que estão É, ainda deixando para a reta final para entregar as artes do muito Pancho. bom. Mas tá muito legal. E o legal é que esse pessoal que, na verdade, a campanha, nós começamos com ela bem programada, bem legal, com o Frigo, o Renato Frigo, né, que é o editor, e o Ricardo Elesbão, que está ajudando também, participando e ajudando, mas o editor é praticamente o Renato Frigo, que está fazendo tudo. Uhum. Fazendo um trabalho legal pra caramba. Catarse é trabalhoso, né, velho? É muito trabalhoso. E deixa eu ver se eu olhei. Beleza. Então, eu estava falando. Então, as coisas foram acontecendo também, algumas coisas foram acontecendo depois, né? Depois da Uhum. campanha iniciada, nós começamos, pensamos por que não convidar um pessoal para fazer a versão do Pancho, né? Desenhar, porque basicamente a campanha em cima das histórias que eu fiz naquela fase de 70, 71, no começo de carreira, né? Uhum. E o personagem Pancho que eu criei que o editor pediu para criar um personagem de western e tal, no estilo de bang bang italiano, então veio esse Pancho aí. E de repente, como tem várias histórias dele no livro, nós pensamos, e por que não convidar os artistas para desenhar, fazer a versão deles do Pancho, né? E foi Claro. muito legal. Eu dei uma repaginada nele, mais ou menos, fiz os sketches, e o pessoal eu falei, vocês podem mudar e tal, mas eles foram seguindo. Agora eu vou aproveitar então para entrevistar você, Pedrão. Isso, então vai. Eu gosto muito de uma característica do Pancho que eu achei Você fantástica. leu as Que histórias dele, né? eu li as histórias e a Tá. gente já tinha conversado há um tempo atrás também. E eu acho que uma das melhores características dele é que, diferente do faroeste italiano, né, ele não é um cara, ele não é um mercenário, né, ele não é um caçador de recompensa. Não. E ele só atira ou para se defender ou quando realmente é preciso, né? Por Isso. que você quis mudar
esse padrão que normalmente a gente via nessas histórias de faroeste para esse tipo de linha um pouco mais... seria um mocinho, mas não é um mocinho ainda violento, ele é um mocinho com valores dentro dele, né? Isso é verdade, ele tem valores e ele realmente, como você falou, ele atira quando precisa mesmo, né? Tipo assim, tá acuado, não tem mais o que fazer, aí é aquela lei do oeste, né? Da lei do mais forte, né? Ele Sim, acaba você se tem que defender. defendendo ou defendendo alguém, né? Quer dizer, entre aspas, aí os mais fracos, né? Os mais... Alguém que ele tá junto ali e tal, que ele sabe que precisa defender. Mas eu não pensei nisso, Carlos. Eu gostava e gosto dos bang bang italianos naquela época, né? Uhum. E alguns deles eram mais ou menos esse igual o Pancho, mas a grande maioria realmente era mais de caçador de recompensa, vingadores, né? Que voltava para vingar e matava todo mundo. Mas eu não lembro, eu não pensei eu vou criar um personagem diferente. Ele foi acontecendo. Eu não sei se eu já contei para vocês ou para você, que muitas dessas histórias que eu escrevi, esses roteiros, que eram roteiros básicos, simples, né? Uhum. Eu pensava mais ou menos no que poderia ser a história e começava a desenhar ela todinha. Então, Uhum. conforme eu ia desenhando, eu ia criando a sequência narrativa, o que ia acontecer e tal. E Que todas as legal. histórias eu fiz assim. Eu nunca escrevi um roteiro, tá? Escrevi um roteiro para depois desenhar. Eu fui desenhando, fui fazendo. Então, isso foi acontecendo. De repente, você tem... E como é que você É como... passava por exemplo, o Maldonado para fazer as letras e tal? Você falava para ele, ó, quero que eles falem isso, isso e isso. Você sabe o que eu fazia? Eu já marcava a área do balão. Uhum. Quando eu estava desenhando, eu já marcava a área do balão, que eu imaginava que a fala do personagem. Então, eu já marcava a área do balão, e nessa área do balão eu já ia escrevendo o que se falava, que já contando a história ali já. Então, as Legal. falas eu já ia fazendo ali. Eu não escrevia a fala, o roteiro no papel e passava para a editora. Então, quando eu entregava a história finalizada no nanquim, ela estava toda escrita ali. Então, acho que o Maldonado, inclusive, devia ter um puta trabalho também, né? Eu nunca perguntei para ele. Porque ele tinha que pegar aquele lá para escrever do lado e apagar, ou então fazer em cima. Não sei o que ele fazia. Uma boa pergunta. Uma boa pergunta para perguntar para o Marcos. Não, Aliás, pergunta. ele continua letreirando até hoje, né? O pessoal que conhece o Marcos Maldonado. Porque letreirar sem roteiro deve ser um trabalhinho aí, hein? Eu não fazia. Naturalmente, tinha o pessoal lá que fazia outras histórias, né? Que escreviam e tal. E nunca o Uhum. editor também pediu para mim, sabe? Tipo, pô, você tem que escrever esse roteiro aí para o cara poder letreirar, não sei o quê. Uhum. Seguiam. Então, eu acho que era bem interessante a maneira de trabalhar. E Mas como é que foi eu para pensei. você repaginar o Pancho agora? Pois é, agora, quando começou, na verdade, a história de repaginar o Pancho e chegar onde a gente queria falar agora nessa live da história, da nova história, né? Foi um negócio assim que aconteceu no meio da campanha, mais ou menos. Uhum. Eu sempre pensei em falar assim, nossa, bem que eu poderia, de repente, repaginar esse personagem e de repente até virar uma história depois, tal, fazer uma história separada, né, uma história extra. Mas, no meio da campanha, conversando com o Frigo, a gente estava sempre trocando ideia, o que a gente pode fazer além disso, tal, para metas estendidas, né, para colocar no livro Uhum. mesmo, né, não como só recompensa, para oferecer para os apoiadores, né, junto com o livro, mesmo para quem já tinha comprado antes, tal. Então, aí eu pensei nisso aí e falei assim, vou dar uma repaginada no Pancho, de repente, sei lá, deixar aqui guardado do lado, vamos ver o que acontece. Uhum. E alguns apoiadores, pessoal que me acompanha meu trabalho e tal, e alguns que também conhecem o Pancho daquela época, que tem essas revistas antigas, eles fizeram os comentários. Tipo, pô, merece uma história curta, sabe? Seria Uhum. legal se entrasse aí pelo menos uma história de 3, 4 páginas, do Pancho repaginado e tal, bem em cima do que eu estava mais ou menos pensando e o Frigo, sabe? Uhum.
Aí veio a ideia de realmente fiz um sketch de uma repaginada dele, né? Como seria hoje, né? Mudando alguma coisinha, né? Lógico. Você chegou a mudar alguma coisa de redesign ou você só fez no estilo que você já trabalha agora? Não, eu fiz no estilo, não, eu fiz no estilo que eu trabalho, mas não tem como você não mudar alguma coisa, porque até o meu próprio estilo de lá para cá mudou, né? Ele tem um jeito diferente de traço, de tudo. E tinha também o poncho que ele usava, ele era totalmente solto em cima dele, né? Não tinha um design de poncho assim que você veste mesmo, e que nem o Entendi. Eastwood, né? Que tinha na trilogia dos dólares. Então, eu dei uma mudança um pouco nele, fiz ele mais preso no corpo, tal, pouca coisa. Mudei a Colocou arma que ele usa. aquela amarra, eu não lembro. Aquela amarra que faz um X aqui no peito dele já tinha também ou Não, não? não tinha, não tinha. Como eu Isso te foi coisa falei, nova. tem uma coisa nova, porque ele tinha na realidade era solto, né? Era um poncho, né? Poncho. Era alguma coisa solta, mais ou menos com isso aqui. Vamos ver se dá para ver aí. Tá, entendi. Tá vendo? Entendi. Era Ele quase que um influência. casaco, né? Tipo de um casaco, uma coisa bem solta e tal. Entendi. Então eu prendi, fiz uma coisa mais presa, um design um pouco mais normal, mais atual. Mas o personagem em si eu tentei manter as características dele, o cabelo meio longo, a barba por fazer. Uhum. Era típico dos filmes de Western Spaghetti, né, dos italianos na época. Sim. O chapéu, muito parecido. A calça, tem aquela calça tipo que os mexicanos usavam, aqui embaixo, como é que chamava isso? A parte de baixo mais larga. Boca de sino? Tipo boca de sino. Tipo boca de sino, que os mexicanos usavam muito naqueles filmes, né, na época. Uhum. Isso eu mantive e tal. Então, basicamente, ele está muito parecido. Muito Legal. parecido. Eu trabalhei muito em cima. E foi o que eu passei para os caras que eu convidei, para os artistas. Falei, olha, tem um personagem assim, que eu dei uma repaginada. Se vocês quiserem trabalhar em cima disso aqui, fica à vontade. Se quiserem criar, mudar, tal, eu deixei bem livre, porque a ideia era fazer cada um do seu jeito, né? Uhum. Mas todos eles trabalharam bem em cima do que eu falei, do que eu mostrei, rapaz. Foi até As os artes são italianos. lindas, todas. Todas Você as viu artes as são artes, né? lindas. Acho que a E maioria falta na realidade, falta uma arte do italiano e do brasileiro. Se o brasileiro estiver ouvindo, viu? Eu não vou falar o nome aqui, ele sabe. Dá uma corridinha aí, velho, que tá chegando. De repente vai fechar o livro e eu não mostrei a arte do cara ainda. Ele deve estar vendo. Se ele está vendo, ele vai ver depois. Tô esperando, só falta a sua, velho. E tem uma outra agora também, segunda, que deve estar quase pronta, né? Mas essa aí já é uma coisa à parte. Ah, sim. Foi o último convidado agora, faz poucos dias, então não adianta cobrar, então não vou cobrar. Bem ao vivo. Legal, mas aí, Carlos, aí o que acontece? Na verdade, falamos só a campanha está muito, muito bem e tal, aí chegando, na realidade, falta 4% para a gente bater 300% da meta, da campanha, né? Quantos por cento? 4%. Nossa, vai bater fácil. Fácil. 4%. Então, a gente ia entregar nessa meta estendida aí essa novidade que seria, que nós já postamos, já anunciamos um pouco antes dessa live, tal, antes, né? Alguns dias atrás, que é sobre a história, que nós resolvemos fazer uma história extra, para que todos os apoiadores da campanha, mesmo quem comprou só o livro lá na frente, ele vai levar essa história, porque essa história vai estar no livro, não vai ser separada, ela vai estar no livro também como extra. Legal. Na realidade, é uma história que falaram, né, 3, 4 páginas, meia dúzia de páginas, viraram 16 páginas. Pra variar, né, Pedrão? Aí como é que veio a ideia de fazer a história? Para quem que eu liguei e perguntei, pô, se fazer uma história do Pancho, você vai fazer para mim? Quem foi? Carlos Stefan, tá aí, ó. Tem que ser o Carlos. Pô, Responsa. Pois depois como a trilogia Gatilho, como Gatilho, né? A mesma coisa. Vamos fazer um western, bababá, tal, vamos fazer, tal. A mesma coisa agora foi com a história do Pancho. Que legal que você voltou na parceria aí, cara.
Não, lógico, mas é uma puta responsa, né, Pedrão? Porque mesmo que tiver. Eu lembro que na época que a gente conversou do gatilho, não sei se você lembra disso, a gente até chegou a cogitar de usar o Pancho como personagem principal da história, né? Uhum. Mas na época ainda não estava muito. Não só tinha uma outra ideia para a história como um todo, mas eu não estava Uhum. muito confortável em pegar um personagem, porque cada personagem nosso é um filho, né? É, eu sei. Eu Eu sei. vou pegar teu filho e vou brincar com ele e tal. Primeiro trampo assim não seria legal, mas agora eu já estava um pouco mais confortável. E agora eu acho que é o que eu falei, a característica dele de ser esse cara que não ele não é necessariamente um caçador de recompensa, Isso. ele É. não é violento. Eu acho que ele dá uma dinâmica muito bacana para se pensar e num caminho bem diferente do que a gente trabalhava com o gatilho, né? Porque é uma história bem mais aventuresca, né? É, é. É quase que um episódio de uma série antiga, vai, de Faroeste, né? Isso, exatamente. Mas ficou muito legal. Ficou muito legal porque é exatamente isso. Foi uma. Não, você pegou bem o jeito do personagem, a história ficou muito legal. O pessoal que vai ver isso depois, eles vão gostar. E na verdade é isso, é uma aventura do Pancho, né? Uhum, Bem no esquema das aventuras da época, do cinema e de quadrinhos, dos bang sim. bangs da época. Então, por isso que eu gostei, ficou muito interessante. Tem realmente alguma coisa também a mais ali, mas além da aventura em si, né? É Mas, engraçado que ela tem esse clima de nostalgia da aventuresco dos seriados de antigamente, mas ao mesmo tempo ela tem um quê de atual, né? Tanto em alguns pontos que a gente coloca uhum, de narrativa, quanto no seu traço mesmo, né? Porque ele tem é, toda a sua narrativa visual, ela tem uma cara de cinema, né? aham, Ela tem uma pegada mais diferente, por exemplo, do que você do que você fazia na época que você criou o Punch, né? Que sim. já era ótimo, mas ele era um outro estilo narrativo, ele seguia outra forma de contar a história, em termos de É, pausa, de acontecimentos. isso é E, verdade. Inclusive, o padrão o padrão também de formato, né, de página, de narrativa e de sim. desenho, né, eu digo layout de cada página, eu seguia mais uma escola da época, né, que Uhum. você mais tradicional no formato, né, de enquadramento e tal. Não era tão cinema assim, tão arrojado. Depois começaram a aparecer alguns caras na época fazendo isso, né? Que daí você começa a se inspirar e tal. E depois vem também o cinema, você começa a ver, entender mais cinema, ver mais filme, ver mais cinema. Você Storyboard também te começa a ajudou pra querer. caramba nisso, né? Oi? Storyboard te ajudou pra caramba também Storyboard, nisso, né? exatamente, publicidade. Storyboard ajudou muito, porque você tinha que contar uma história em 20 cenas, sabe? Para o Uhum. comercial, por exemplo. Não E mais, às vezes, no você já está máximo 30. pensando na posição da câmera, Isso. enquadramento, Padrão, a exatamente. composição da cena como um todo, né? E depois no storyboard, na publicidade, você trabalhava com diretores de arte, diretores de produtor, de televisão, né, de cinema. Uhum. E então você ficava ouvindo, você ficava aprendendo, velho. Os caras te falavam, não, porque a câmera tem que fazer isso, o zoom é assim, a importância na hora do drama, na hora que precisa, você dá close. Então você Uhum. vai pensando diferente, né? E você começa a colocar isso no quadrinho. Sim. Talvez por isso a É, mudança, né, hoje e de você faz ter mais. uma diferença enorme, né? Faz. É incrível, porque tanto a trilogia Gatilho quanto essa história do Punch agora, você vê parece que tá assistindo um filme mesmo, né? Só que dividido É, em quadros, né? é verdade. Isso aí ficou bem legal, bem marcado isso aí.
E aí depois você leva isso para sempre, né? Porque você automaticamente você começa a ver como cinema, como Sim. uma câmera, né? E por isso que é legal. Mas o bacana e o legal é que você topou fazer e ficou, e tá muito, Você curtiu ficou muito. voltar a desenhar o Pancho? Uma história inteira dele? Pois é, rapaz. E eu peguei gosto, velho. Eu fiz a. Quanto tempo nós falamos sobre isso aí? 2 semanas? Não me lembro mais. Que eu Mais falei ou com menos. você. É, umas 2 semanas por aí. Saludo da Espanha. Tem pessoal da Espanha aí também vendo a live aí. Olha aí. Tem um. Eu gostaria que esse filme fosse colorido. Pois é. E então, 2 semanas atrás nós falamos sobre isso, mais ou menos. Foi, foi. Foi. Tá, isso aí veio bem rápido de você e eu já comecei também naquele esquema nosso também, né? Tipo, Sim, tipo gatilho, né? sim. E Tipo dessa gatilho. vez foi ainda mais solto do que antes, né? Por conta do trabalho aqui também, né? Deixa eu só responder essa pergunta aí do Anselmo. Você tem tempo de ler HQ e o que eu estou lendo atualmente? Não, rapaz, não tenho muito tempo, não. Eu tenho lido nos últimos anos, como o Carlos sabe, western, tô revendo minhas histórias, minha coleção de epopeia Tree, Ken Parker, alguns techs, então eu acabo relendo coisas que eu já li faz tempo, várias vezes, mas coisas novas não tenho lido até agora, não. Questão de Rapaz, tempo também. eu já ouvi uma vez eu ouvi que depois que a gente começava a fazer quadrinho, a gente não tinha mais tempo de ler quadrinho, e é verdade. É, Eu tô com uma é, pilha gigante aqui que eu nem sei mais, aham, é, mais contar quantas tem e não dá tempo, né? A gente fica é. fazendo os quadrinhos e não dá tempo de ler. Verdade. O mesmo Anselmo me perguntou que ele gosta mais do branco e preto. Eu também, eu gosto do branco e preto porque eu gosto de fazer o branco e preto. Mas depende do trabalho com cores, quando a cores ela complementa o desenho que você faz, aí fica legal, aí eu gosto. Eu não gosto quando a cor atrapalha o desenho em si, sabe? Eu acho que quando É, casa ou legal, só pra ser colorido por ser colorido, né? Que, não. Colorir por colorir também não gosto. Agora, quando a cor acrescenta, como tem vários coloristas bons fazendo isso, aqui e fora, né? Eu acho legal, eu gosto. O branco e preto é o tradicional, né? Eu gosto do branco e preto, mas eu gosto de cor também quando é bem colocado. tem que Bem ser. legal. Mas é isso que acabamos então, Carlos, né? Fazendo, criando essa história. São 16, só falando da história um pouquinho. São 16 páginas. Naturalmente vai ser publicada no final, no extra do livro, uma história como extra do livro. Uhum. Lógico, branco e preta, como todo o miolo do livro, né? E, e como eu falei, de uma história que nós pensamos em 6 páginas, virou 16, 10 a mais, tá bom. Só Mas não dá, isso é só não padrão deu, pra gente, né? pois só não deu para esticar mais, por causa do tempo também, né? Porque como eu falei, pensamos nisso no meio do projeto, 2 semanas atrás começamos a pôr no papel, né? Sim, sim. Então não dava. Eu tinha vontade de, pensando em cinema, eu tinha vontade de pegar umas cenas, por exemplo, e dar aquela esticada bonita, né? Mostrar a paisagem, sabe? Fazer aqueles. Uhum. Chabotê, né? Ele pega Sim. 4 páginas para mostrar o cara entrando no barco, sabe? Isso, isso. E a gaivota passando numa página A gaivota inteira. vem até chegar na câmera. Ou, por exemplo, o cara para chegar na cidade e montar a cavalo, ele já levava 4 páginas, né? E eu vou até Uhum. mostrar aqui, porque eu já divulguei essa página, só para o pessoal ver o que está acontecendo. Essa página, por exemplo, aqui. Essa é a primeira página, a abertura, eu vou mostrar em pedaços, porque não vai aparecer inteira. Eu não sei se está aparecendo ao contrário ou não, não sei como é que. Não, deve estar ao contrário, mas não esquenta a cabeça, Pedrão. Dá pra ver o Tá. desenho tranquilo. É o Pancho chegando. Esse aqui é um spoilerzinho, tá? O Pancho chegando à noite num vilarejo tipo mexicano e entrando
numa cantina. Esse é o começo do Pancho. Tem outras cenas, não está totalmente acabado, porque eu estou ainda na finalização. Só para ter uma ideia, o pessoal ter uma ideia de como está ficando. Ainda tem cenas para terminar ainda. Mas está toda praticamente com nanquim, só falta dar um acabamento só. Então, essa semana já fica pronta para letreirar e escanear e deixar pronta para gráfica. Tá quase aí já também, hein? Já está. Faltam 13 dias para a campanha, né? Tem uma semana e meia mais ou menos. Então, mas já está, isso passa rápido, né? Quantas páginas vai ter o álbum? Estão perguntando aqui, Pedrão. O álbum tem 172 páginas, desculpa. Nós anunciamos como 172 páginas no Catarse, quem viu lá. Mas aí já tem essa galeria de artistas convidados, que são 12, 13, 14, já me perdi. O Frigo vai confirmar, o Frigo está acompanhando aí. Então, além dos artistas convidados, nós temos agora 16 páginas de história, né? E mais alguns extras também do estudo do personagem e tal. Então, na realidade, por baixo aí vai ter quase 220 páginas. Nossa. Então, de 170 aumentaram, pelo menos 40 páginas a mais vai ter. Então, mais quase um álbum, né? Então, essa aumentou legal. Mas vai ficar um belo de um álbum. E eu estou feliz também por causa não só da história do Pancho em si, né, do resgate dele, mas do resgate das histórias, do trabalho que eu fazia, né, quando eu comecei, né? Pensar em colocar, nunca pensei, até um ano atrás, não tinha pensado em colocar isso em livro, né? Tá tudo guardado. Eu não tenho mais nenhum original, inclusive, né? Nós escaneamos dos gibis da época. Isso aí é uma doideira também, né? Então... O pessoal jogar fora o original, assim, né? Sumiram, né? Algumas pessoas conseguiram guardar, eu não sei, porque a maioria eles não devolviam. Talvez alguém lá em contato na editora na hora pegou, porque eles colocavam no arquivo morto deles lá e ficava, né? Como as editoras fecharam, essas menores que a gente trabalhava, né? Nós perdemos o contato, eu já entrei em publicidade, não fui mais atrás também, então sumiu. Ninguém sabe, pelo menos os meus sumiram, né? Nossa. Sumiram e haja trabalho, né, para ter sumido assim, né? Pois imagina o que tinha de trabalho, né? Eu sei que algumas pessoas da época conseguiram guardar, não sei como, mas conseguiram pegar isso e guardar alguns. E de vez em quando mas aparece. deviam ter contato também, né, com o próprio editor. Continuaram trabalhando com a editora, né? Porque eu fiquei 2 anos só e parei. E quando eu parei e entrei em publicidade, eu praticamente deixei de frequentar a editora, quadrinhos, eu mudei de vida, né? Então, continuei ilustrando, mas fazendo publicidade. Nessa época você tinha o quê? 17 anos, quando você trabalhou lá na Taika? Taika, é isso? Eu entrei lá com 16 para 17 anos. 16 anos, 17 anos. Eu fiz 17 anos lá dentro. E já desenhava desse jeito? Desse jeito, mal está falando, né? Pedrão, pelo amor de Deus. Não, dá uma de marcate aqui. Ele dá essas... Pô, desenhava uma bosta, tá? Não é. A gente sabe que eu cheguei lá desenhando, eu digo assim, desenho bem... Eu já até mostrei por aí, de primário mesmo, de querer desenhar. Mas aí, com toda a aula do Inácio Justo, lá que eu já contei e tal, tal. Uma história mais longa, mas eu fui aprendendo com ele rapidamente, porque o método dele era aprende assim, 6 meses e tal, ou desiste, né? Então foi legal, porque ali eu comecei já a mudar e tal. É lógico que eu percebo, olhando hoje, né, que é muita coisa para melhorar e para aprender. Mas eu fiquei pouco tempo, né? 2 anos era muito pouco, 1 ano e meio, 2 anos. Produzindo mesmo 1 ano e meio, né?
Ou seja, muito pouco, porque aí quando você começa a aprender, você para o quadrinho. Aí eu virei Sim. ilustrador em publicidade, eu fui para outro caminho. Você foi ganhar dinheiro, né, Pedrão? Porque naquela época, a É, publicidade, é, né? nós ficamos sem emprego, a editora fechou, então começamos a procurar, falar onde tem trabalho, publicidade. Aí conseguimos, através do Justo, Inácio Justo, lá conseguimos, na Uhum. UMAP. E fui em várias agências. Mas, além disso, por que você não volta para o quadrinho? Porque o quadrinho sempre patinava de lá para cá, né? Continuou um Uhum. pouco, né, o pessoal fazendo. Mas patinava, pagava pouco. Aí em publicidade você está ganhando bem mais, lógico. É um trabalho Ou diferente, seja, mas quadrinho não mudou nada, então. não. Eu às vezes costumo dizer que, eu às vezes costumo brincar com alguns amigos que eu converso aqui pessoalmente, né? Eu falo que eu fiz quadrinho numa época que eu era muito jovem e não precisava de tanto para sobreviver e para viver. Eu vivia com meus pais, tá? Então, na fase que eu precisei de grana para casar, ter família, ter filho, comprar minha casa e tal, eu estava em publicidade, que pagava-se bem Uhum. e tal. Eu consegui fazer isso tudo, graças a Deus, tudo isso. Aí eu voltei para o quadrinho numa fase que eu ainda fazia publicidade. Então, eu me Uhum. mantinha com publicidade e continuei tentando, e tentei voltar aos quadrinhos, há 6 anos atrás, você sabe da história. Sim. Então, o que acontece? Eu ainda não precisava dos quadrinhos para sobreviver e para viver, né? Até que consegui trabalho na Itália e tal, e lógico, aí você pode, trabalhando para fora, eu acredito, hoje, né, com essas diferenças de cotação de euro, dólar, real, tudo, você consegue ganhar uma graninha boa para você sobreviver, tá? Uhum. E no Brasil também, dependendo como você faz, o que você faz, hoje tem eventos, tem, sabe? Mas é diferente. Quadrinho de qualquer forma, Carlos, é um trabalho, é trabalhoso, né? Você passa dias e dias, noite desenhando Sim, e sim. não dá para fazer outra coisa, né? Quando você começa a falar, vou fazer só quadrinho, fala, pô, eu vou fazer quadrinho e vou montar um negócio lá, fazer qualquer outra coisa diferente. É impossível, não tem como, porque o quadrinho toma muito tempo, né? Toma, Então, toma. depender só do quadrinho no Brasil não é fácil, não. Eu sei que não é fácil. É difícil, é E difícil. é difícil, é Pouca difícil. gente sobrevive só de quadrinhos hoje aqui, né? É difícil. É difícil. Você tem que ter uma vida bem arrumada, bem fisicamente, não digo fisicamente, economicamente e tal, para você poder não precisar de muita grana, ou então esperar aquele trabalho virar num evento, ou virar no Catarse, ou virar em algum lugar para você, sabe? Você entendeu? Você precisa ter uma programação financeira para E você ainda mais você vê sobreviver legal. esse ano ainda com pandemia e tudo mais, né? Tanta Então, gente que depende de evento, né, exatamente. para não, não digo para se sustentar, mas né, para dar uma ajuda e tal. Agora, com tudo isso aí, vamos ver como é que É, vai ficar, né? exatamente, porque esses eventos no Brasil todo, inclusive no final do ano com o CCXP, nós mesmos fizemos com Gatilho, né? Nós Sim. lançamos uma trilogia na CCXP e alguns eventos também aqui no interior, tal, mas o grosso mesmo é a CCXP, que paga E a todo gente deu o respeito. uma sorte danada ainda, né? Porque a gente terminou a trilogia no ano passado. O ano passado. Imagina Por se exemplo, fosse esse ano. se fosse esse ano, por exemplo, qual o problema que a gente ia ter? Porque é um lançamento. Nosso lançamento era programado para terminar, começar na CCXP, né? Quer dizer, lançar na CCXP. Uhum. Então seria um problema, mas realmente é um problema no Brasil o quadrinho, né? Você sabe, todo mundo sabe. Mas o quadrinho é aquela coisa, né, meu? Mesmo sendo um problema, quem gosta mesmo, aquela paixão pelo quadrinho, né? Você vê o pessoal fazendo, esse puta trabalho bom aí. Difícil Agora, largar, né? é difícil largar, é difícil largar. Quem gosta mesmo é difícil É largar. difícil, tanto que nesses 40 anos da minha vida fora do quadrinho, fora do desenho de quadrinho, né? Eu nunca deixei de ver, olhar, acompanhar e pensar, pô, um dia eu volto, será que eu volto, será que eu volto, tal. E acabei voltando porque eu gosto, porque senão eu podia falar, não vou fazer mais nada, quer dizer, mais nada no sentido, não vou fazer minhas artes, ilustrações, tentar ainda fazer uma publicidade, um storyboard e tal. Não, mas meu negócio era voltar para os quadrinhos, eu queria voltar para os quadrinhos um dia. Ah, Voltar, voltar ao meu começo. mas é bom. Quem tem esse tipo de paixão dificilmente
consegue largar de vez e não voltar nunca mais, né? E que bom que você voltou, né, bicho? Que bom, gostei, tô gostando. Não, tá, graças a Deus tá dando tudo certo. E eu trabalho que a gente gosta, né? Então, na verdade, Hum, eu sempre digo, ali não. O pessoal pergunta tal, porque eu já não tô com. Quando eu comecei com 17, nem com 40, nem 50, né? Eu já passei dos 60 faz tempo. Então, aí o pessoal pergunta como é que você trabalha, o que você faz. Eu trabalho o dia todo, trabalho todo dia, trabalho normal, até, sabe? Por causa disso, porque você tem que fazer o que gosta, né? Quando você faz o que gosta, não cansa. Não, você cansa fisicamente, naturalmente, tá? Mas não fisicamente, mas estressa. não, Mas não não é estressa. não é um Não é estresse aquela coisa que você mental, fala, né? tô estressado, não aguento mais. Eu tô Sim. cansado, lógico, dói as costas, dói a mão, dói o olho. E até o computador mesmo, o pessoal pergunta sobre digital, eu tenho, cada idade, lógico, né? Meu olho não é mais o mesmo. O computador cansa muito para mim. Me cansa muito, muito a minha vista, meu olho. Então, na prancheta não, engraçado, né? Então, além de eu gostar do papel e da prancheta, eu não uso muito computador por isso. Ah, mas eu fico o dia inteiro no computador aqui e às vezes que eu fico fora eu consigo sentir um pouco como isso cansa a vista mesmo. Cansa, Não é cansa. fácil, não é fácil. Ainda bem que Eu sinto. você consegue fazer tudo manual, né? Eu na publicidade, nos últimos anos, 10 anos, eu fiz muito, eu fazia as cores do Photoshop, né, do storyboard. Uhum. Escaneava, desenhava, escaneava e fazia as cores, porque era mais fácil e mais rápido, né? Mais fácil porque você podia apagar, mexer e tal, do que no papel que às vezes você errava, né? Sim, sim. Mas cansou muito, no final já não conseguia mais, não conseguia, cansava, né? Então quando eu voltei pro quadrinho, eu falei, não, eu vou voltar para prancheta velha e boa prancheta de 50 anos, né, que eu tenho aqui. Uhum. Prancheta de antiga. Então eu vou voltar pro meu papel, e talvez eu siga até, de repente, um conselho do Marcato que falou que trabalha em pé. Ele montou uma prancheta para trabalhar em pé. Nossa Por causa senhora. das costas, eu acho que ele falou. É. A posição mais confortável. Eu vi um americano uma vez, uns anos atrás, numa entrevista, ele falando a mesma coisa. Ele trabalhava em pé, porque ele se sentia Rapaz, eu mais já vi confortável. algumas pessoas falando isso, mas eu não. Eu não consigo trabalhar em pé, rapaz. Ah, não, É, não. só se realmente tivesse um problema, falar, tem que ficar em pé, né? Mas nada como Não. você sentar, né? Marcate, desculpa, mas para mim acho que não dá, não, por enquanto. E Pedrão, Mas, teve uma pergunta aí, não lembro de quem que é que já sumiu aqui. Se existe a possibilidade de sair gatilho em volume único. em volume único? Pô, essa pergunta é para mim e para você, né? Eu já falei em Não, a outras lives. possibilidade sempre existe. A gente não Sempre fecha existe. porta nenhuma. Não, eu já falei em outras lives, eu falei isso também. Não tem, eu acho, Carlos, que não tem como a gente reimprimir isso lá mais na frente, separado como nós fizemos agora, né? Gatilho, Não, legado, não. redenção. Não tem como, não tem sentido. Então, Não, se porque tiver. o custo já está maior, né, por conta É, de dólar, valor de gráfica, tudo mais. E a gente sabe como que é a questão do estoque, né, de 3 álbuns diferentes. sim, E logística disso, né, de você, fulano quer um, fulano quer outro, dois aqui, o dois e o três, um e o dois, um e o três. isso, é. Tudo isso aí é puxado pra gente, né? É verdade. O que acontece, com certeza vai ser um compilado, né? Lógico. O ano Vai, que vem a vai. gente tem que pensar nisso, Carlos. Esse ano eu já falei que é difícil, até por causa da situação toda, dessa pandemia e tal, não tem como ser sem evento, sem nada. Mas para o ano que vem a gente promete, o pessoal que está perguntando, né, que Não, vai voltar. vejo Gatilho vai voltar. A vai gente voltar. só a gente só tá fazendo o possível para que ele volte da maneira da melhor maneira possível. Sim, Seria o nosso corte do diretor, né, Pedrão? Sabe? isso, exatamente. Versão do Voltar, diretor. se voltar, vai voltar bem, vai voltar bem. É, Todo mundo vai ficar feliz. isso. Vai ter Isso é que certeza.
vai ser feito com calma, vai ser feito direito, tudo na hora certa. Beleza. Alguém perguntou aí também porque que gosta dos meus trabalhos, mas é muito difícil de encontrar. O gatilho nós acabamos de explicar na trilogia, né? O que vai acontecer. Nós fizemos independente, para eventos, esgotou, fizemos gatilho 4 edições, um monte de coisa. Mas os outros trabalhos que eu trabalho lá para a Itália, são publicados só na Itália. Um deles, felizmente, esse ano, o Bugico, que eu fiz com o Manfredi lá para Bonelli, Gianfranco Manfredi, que é uma história de espionagem, a editora Trem Fantasma, que está começando no mercado agora, com vários lançamentos. Eu até estou vendo, tem parece que 4 lançamentos que eles vão ter mais agora, né? Daqui em diante, não sei quando. O Mujica, acho que é o primeiro deles, vai sair acho que ainda esse ano. É só confirmar lá no site da editora Trem Fantasma. Então, mas alguns trabalhos começam a vir para cá. E é isso, por isso que é difícil um pouco. Mas fora do gênero western, existe a possibilidade de outras pegadas, Carlos e Mauro? Outros temas? Quem falou? Sérgio. Sim. Temas piratas, né, Pedrão? Que a gente já tem uma história... A estrutura da história está montada. Tem uma de ficção científica que eu tenho a base, mas ainda precisaria desenvolver. Tem uma de máfia que a gente conversou, lembra, Pedrão? Uma de máfia Isso, também que a gente conversou. A gente gosta de vários temas, né? Tem vários temas, né? São vários temas que a gente pode... Só a editora Trem Fantasma, eles comentaram aí que sai esse ano o Silmo Mujico. Olha aí. Do Gianfranco Manfredi e meu desenho. Mas são vários temas, assim, né? Que nós já falamos sobre isso. A Pirata, inclusive, teria sido a primeira, né? Antes da trilogia. Era para ser a primeira. Só que aí eu entrei nos 2 anos sabáticos de escrita. Exato. E eu comecei com o Bonelli, né? Então nós paramos por isso, tá? Eu tenho algumas páginas desenhadas, você tem uma história já bem pronta já na cabeça, né? Nós já falamos sobre isso. A estrutura da história ela tá bem montada, agora tem que sentar e lapidar ela e escrever direitinho. Mas é uma história bem legal, eu gosto muito dessa personagem aí. Todo o universo dela é bem interessante se trabalhar, né? Tem vários temas que, de repente, a gente pensa nisso aí, né? A gente pensou também em um outro, mas, tipo filme B, lembra que a gente conversou? Isso. Uma coisa mais de ação, meio trecheira, seria legal de brincar também. Até tema nacional, que nós já conversamos uma vez, de cangaço, né? Ah, sim. É que aquela coisa, né? Cangaço é faroeste, né? Faroeste brasileiro. Cangaço é faroeste. Eu não sei se eu pegaria um faroeste já de cara. Ah, não, não em seguida, né? Quase 4 anos fazendo faroeste aí, né, Pedrão? Se contar essa história do Pancho agora. Tô cheirando pólvora já, né? Ainda mais que esse tempo seco da semana passada aí, pelo amor de Deus. Nossa, eu já tô com eu tenho um laço, só falta uma cela, já tem meus laços, meu chapéu, meus negócios daqui. Meu estúdio está num clima de faroeste total, rapaz. Em volta aqui, não dá para mostrar, mas é só livros de arma, de faroeste, de cinema. Então, eu acho que terminando esse Pancho agora, né, a gente vai ver o que a gente faz, né? Sim, mas isso a gente vai fazer com calma, não vai ser mais trilogia também, né? Vai ser um volume único, porque a gente sabe que trilogia... por um lado é bom porque a gente consegue dividir a história em partes, mas é aquela coisa, né? A logística de tudo isso complica pra gente, né? Sim. Mais fácil fazer um álbum fechado, mesmo que a gente leve mais tempo e seja maior, do que dividir isso aí e depois sofrer na hora da manutenção desses 3 álbuns, né? Não, é complicado, é mais complicado. É. Mas eu não sei o tempo que tem de live, tem mais uns 10 minutos, 15? Tem mais 15 minutos. 15 minutos.
É, só voltar um pouquinho, só para relembrar alguma coisa do livro Cowboy. É, como eu já falei, já está 13 dias aí na reta final da campanha. Uhum. E agora, com essa última novidade aí, por enquanto, aí, né, eu acho que é a última, que é essa história do Pancho, uma história extra. E voltar aqui a falar e agradecer ao pessoal, os artistas que participaram, né, desenhando o Pancho. E além dos apoiadores, naturalmente, da campanha, né, que até estão apoiando até hoje e vai apoiar até o final. Mas esses caras que participaram, toparam participar na boa, assim, na maior das boa vontade e simpatia. Né? Todos os brasileiros, né, que eu já falei os nomes, já nem precisa repetir, mas o Mike Deodato, Robson Rocha, são oito deles, que eu nem tenho a lista mais aqui, mas é o Perigato, Robson Roger Cruz, Perigato, Roger Cruz, Chau, Tchau, o o Joy Prado, Miniguite. o Miniguite foi o primeiro que mandou, o Joy Prado. Depois tem os italianos, foi o Mario Mauro Alberti, Alberti. o Maurício Dotti, Cláudio Villa, e falta um, que eu só não posso falar ele agora, porque ele falou que vai me entregar semana que vem, mas eu preciso ter a arte na mão para falar para vocês, Sim. mostrar a arte. E desse brasileiro também que não mandou, que eu preciso da arte para mostrar também, tá? Você que está ouvindo aí, tá? Então é isso, agradecer esse pessoal aí que realmente estão participando e você também, Carlos, né? Que Imagina, puta honra, bicho. Por que você não desenha um Pancho também, Carlos? Vai desenhar? Se eu não for estragar o álbum, né? Eu sei que você desenha também, velho. Eu sei que você faz uns mistos de figura real com cartoon aí bem legal. Vou fazer um punch de palito. Né? Pois é, tem que Um fazer, stick né, punch. O Frigo tá ali, ó, ouvindo ali, acompanhando, comentando ali. Tem que cobrar dele, então, Frigo, um pancho. Então, eu acho que é isso aí, a campanha está muito legal, agradecer esse pessoal todo que está apoiando. E vocês vão ter um álbum bem legal. Vocês vão ter um álbum bem legal na mão, e um livro, um grande livro no tamanho também das páginas, no volume aí, que foi aumentando, mas está muito legal. Não dá para aumentar mais, infelizmente. Não, mas puta, já um baita resgate aí do seu trabalho. Já. Muito bom. Então, tem muito sete histórias, como já falamos, da época, né? E mais essa história extra agora do Pancho. Além da galeria dos artistas e extras e um começo onde eu conto minha carreira, mostro coisas alguns desenhos meus daqueles primários e depois algumas coisas que eu fui fazendo. E tem a quarta capa, um texto bem legal do Franco Rosa. Ele escreveu um texto bem legal para a quarta capa. Legal. E o Franco que eu conheci naquela época, mas depois nunca mais vi até anos atrás aí. E que também desenha, escreve. E ele topou fazer a quarta capa também, num texto bem legal. Então, esse livro para mim está completo. Esse resgate da minha profissão, do meu começo de carreira, dos quadrinhos, né, profissão de quadrinista, para mim está perfeito. Eu espero que todo mundo goste quando pegar isso na mão, comente, fale, critique, elogie, faça tudo o que tiver que fazer. Não, mas baita resgate, perdão. Deixa eu só responder aqui. Deixa eu ver quem está perguntando aqui. Rogério, infelizmente o Redenção está completamente esgotado. A gente estava falando sobre isso, que fica difícil para a gente, ainda mais pelos custos, imprimir só ele, até porque ele é um álbum que é 2 vezes o tamanho quase do Gatilho do Legado. Ele tem bem mais páginas. Então a gente está aí estudando uma possibilidade de fazer tudo num volume só para o ano que vem. Vamos ver. Se no momento que a gente fechar isso aí bonitinho, a gente faz o anúncio. E assim como a gente sempre fala, na hora que tiver que sair, vai sair bem feito. Mas Redenção agora, infelizmente, não tem como mesmo.
Os últimos, acho que quanto você conseguiu pro Catarse, Pedrão? 5? Eu consegui 3, eu tinha 3? 5 guardado comigo. Então. Na realidade, eu tinha 4 guardados comigo. Eu pensei comigo, falei, bom, eu vou guardar, merece esse trabalho, agora merece eu colocar, porque só está pedindo bastante. Então, eu coloquei 3, eu coloquei um separado e 2 num combo com a trilogia completa. Mas eu fiquei com um, eu tenho o meu guardado aqui no plástico. Então, é isso que ficou. Então, Eu só tenho acho que o meu e mais um, que é o da Dani. Mas o resto a gente acabou vendendo tudo mesmo. Então, assim, realmente quem, não. quem tem essa edição tem um mini tesouro na mão, né? Porque dificilmente a gente vai fazer uma outra cópia do Redenção específico agora. Separado, é. Agora, o que tem no Catarse, nós colocamos com algumas recompensas a mais agora, me parece que tem uma recompensa, um combo com livro e gatilho separado, um combo com legado separado e um combo com os dois. Com os dois, parece que está esgotado já esgotou. E deve ter alguns ainda do legado e o gatilho, se eu não me engano, porque faz mais de horas aí que eu não vejo. O Frigo deve saber. Porque eu tinha um pouco a mais de gatilho e legado que sobraram, né? Então eu pude colocar, ainda sobrou um pouco para gente. Mas Redenção, como o Carlos falou, não tinha mesmo, não tinha como colocar, infelizmente. A gente imprimiu mais, mas ainda assim não deu... Não deu como segurar porque muita gente já tinha comprado os outros 2 antes, né? Então acabou somando os dois últimos anos de pessoas comprando, juntou isso com o de 2019 pessoal que comprou a trilogia, né? Então acabou indo embora. Mas fiquem tranquilos, ano que vem com certeza a gente vai preparar aí alguma novidade bacana para vocês. Sim, ano que vem promete, vai ter com certeza. Sim. Que já está perto, inclusive, né, Carlos? Nós estamos tá aí já. Estamos descendo um morro já para 2021. Não, bicho, chegou setembro, é ladeira abaixo. É ladeira abaixo, de máscara, de álcool gel no bolso e tal, mas já estamos indo descendo um morro. Não, amanhã a gente já vai estar montando a árvore e depois de amanhã vai estar pulando onda já. Fácil não. Mas vai ter essas. Espero que tenha bastante novidades, né, em toda a área de quadrinhos, né, com todo mundo produzindo e fazendo pro ano que vem aí, velho. Sim. Espero que o pessoal tenha ficado da melhor maneira possível, trabalhando e fazendo coisa legal para ter ano que vem para mostrar, para vender, para imprimir, para evento, sei lá o que tiver, né? Tomara que tenha valido para alguma coisa na nossa área, né? Lógico. Com certeza. Esse tempo de ficar em casa. E rezar para que não venha aquele imposto em livro também agora, né? Que tá para falaram de 12% aí de imposto em livro, isso aí, bicho, isso aí pode ser um problemaço, né? Vamos torcer para que não passe isso. Não deve estar certo ainda, tomara que nem fique. Não tá certo, não tá certo. E eu tô rezando aí para não vir mais essa bomba, porque do jeito que já estão as coisas aqui... Outra coisa que eu vi esses dias, que parece que o Correio entrou em greve, né? Tomara que não dure tanto tempo também. Sim. Então, isso pode atrasar nas entregas um pouco, mas eu acho que até ficar tudo pronto no livro e tal, eu acho que não vai ter problema, não. Deve parar antes. Deve parar antes. Pois então aqui tá, ó, pessoal, mais uma vez para vocês, ó, a novidade. Eu vou dar uma assim, ó. São 16 páginas aqui, toda no nanquim já, só para acertar os detalhes, os acabamentos. Então, o que estava prometido de uns dias atrás aí, está aqui na mão já. Então, todo apoiador vai ter essa história do Pancho, com o roteiro do Carlos Stefan. Voltando, hein, Carlos? Voltando no western aí. Quem falou que a gente não voltava tão rápido no western? Pegar o chapéu de novo. Tinha guardado meu chapéu, tem que colocar outra vez o chapéu, mas vamos aí, pô. Pro Punch a gente faz isso com certeza. Legal. Eu acho que, não sei se o pessoal tem mais perguntas, não sei se tem mais... É bom se tiver uma pergunta, acho que tem 4 minutos, Pedrão.
4 minutos. Eu acho que sobre o projeto eu falei, o Frigo também andou explicando aí, que eu estou vendo. O Frigo colocou o link também aí. Ele já falou que essa história vai estar no livro, não vai ser separado. Há uma coisa que eu vou deixar bem claro no final também aqui, que eu já falei antes, o Frigo também. O pessoal me pergunta, já mandaram mensagem hoje perguntando no privado, se depois vai ter como comprar esse livro. Não vai ter. Não vai ter porque é um livro comemorativo, lançado no Catarse. Nós vamos imprimir exatamente o número de apoiadores que compraram. Então, não vai ter depois. Sabe? De repente, eu vou guardar uma meia dúzia para mim, o Frigo e tal. Então, não vai ter depois. Então, não vai ter para evento, para... Só Catarse, né, Pedrão? Oi? Só Catarse, né? Só Catarse. E não é, ó, juro, pessoal, não é para todo mundo correr lá, não, tá? Lógico que eu gostaria que todo mundo corresse lá para apoiar. Mas não estou falando para correr e apoiar. Estou falando que já me perguntaram e depois vai falar, pô, você falou que ia ter ou não vai ter, não tinha certeza. Eu achei que podia comprar depois. Não, não tem como comprar depois. Passou o Catarse e ficou. É uma comemorativa, é um livro comemorativo dos meus 50 anos de carreira. E essa Pedrão, história do Pancho também vai estar só ali. Você tem meio minuto para falar, que eu vi uma pergunta aí, como que você começou a se interessar pelo Velho Oeste? Pelo Faroeste? Meio minuto. Desde criança aquelas brincadeiras de criança de interior, eu morava em fazenda, melhor ainda, né? Cavalo para andar, tudo. Então eu já tinha meus revolvinhos de espoleta, chapéu, sabe? Para brincar de mocinho, aquelas coisas todas, desde criança. Eu gostava dos filmes e dos gibis, né? Quando eu comecei no cinema, lógico, né? Tinha um moleque que de repente pegava um filme meio livre lá e assistia. Então, eu sempre gostava de história de quadrinho, de Bang Bang e de aventura, mas Bang Bang era o meu... Eu não sei porquê, deve ser de outras vidas passadas lá no Oeste Americano. Não, mas eu gosto desde criança, não dá para explicar. Aí, Pedro, acho que é bom a gente encerrar, senão a gente não vai conseguir se despedir da galera aqui. Tá faltando acho que 1 minuto agora. Tá, beleza. Eu quero despedir de todo mundo aí, agradecendo o apoio e apoiem lá quem mais puder apoiar. E nós estamos fazendo um material, eu e o Frigo, o pessoal, Ricardo Lisbão e tal, fazendo um trabalho bem legal para os fãs, com muito capricho. O Frigo está cuidando muito bem como editor e eu estou fazendo o que eu posso na minha área de arte. E o Carlos também agora entrou ajudando com o Pancho, fazendo uma história. Então é só dizer muito obrigado para todos vocês. Carlos. Eu que agradeço pelo convite aí, puta honra de participar desse... Para mim é um marco histórico que tá para ser lançado aí, muito bacana. E obrigado a todo mundo aí que participou, ficou conversando aí com a gente durante essa última hora. E vamos que vamos. Bala na agulha, dedo no gatilho. Dedo no gatilho e vamos lá. É isso aí, gente. Obrigado, viu? Obrigado a todo mundo aí que participou. Muito obrigado para todo mundo, para todos que estão vendo, apoiando, assistindo. E se cuide, pessoal. Um grande abraço para todos vocês. Valeu, galera. Fiquem bem aí. Um abraço. Carlos. Valeu. Valeu, Pedrão. Abraço. Tchau, pessoal. Tchau.